IVGHF11, agora ele vai começar realmente a subir? Agora ele vai começar a decolar o preço da sua cota? Lembrando que ele recentemente estava sendo negociado ali na casa dos seus 6,50 e hoje já está na casa de 7,50. Agora ele realmente vai começar a subir? É disso que nós vamos estar entendendo hoje. Mas se você não tem cotas do VGHF11, ou então se você tem, já comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm, ou então se vocês vão comprar ou não. Agora vamos deixar de enrolação. Hoje ele está custando cerca de 7,44. Nessa semana está caindo 2%, no último mês subindo ali 2,5%, no aninho ali tá tendo uma alta de 0,6% e no seu período máximo ele tem uma queda de 24%. O que acontece? Quando a gente vê o preço dele aqui, a gente vai ver o quê? Que até aqui, ó, mais ou menos em 2024, ele estava com preço relativamente estável ali na casa dos seus 9 a 10 reais. E depois disso ele começou a cair muito, tá? Mas o que aconteceu? Basicamente o que fez ele começar a cair é por conta do que? Da sua Selic, tá? Cara, a Selic subiu, ela começa a derrubar todos os fundos imobiliários. Então, cara, a Selic está em alta, todos os fundos imobiliários no geral começam a cair. E no caso do VGHF11 não foi diferente. Só que no caso dele é duplamente pior. Por quê? Além de ele ter a parte dele que investe ali em fundos imobiliários, ele também é um fundo imobiliário. Então ele acaba sofrendo duas vezes com isso. Então é uma coisa extremamente complicada para o VGHF11. Só que a grande pergunta é, dos últimos meses, tá querendo ou não, ele está começando a subir. Ele realmente vai continuar com essa alta? Ou então, quando que ele vai começar a subir? É disso que você vai acabar entendendo hoje, que é do que? Quando você vem ver aqui os seus dividendos, no seu período máximo, você vai ver o que? Que ele era um fundo dividido, tá? Então, até esse momento aqui, ó, mais ou menos aqui ó, em 2023, metade dele, ele era um fundo e depois ele pegou, se passou para um outro tipo de fundo imobiliário que transformou seus dividendos em uma coisa bem mais estável, se você estiver observando aqui. Antigamente não, antigamente era sobe, desce, desce, depois sobe de novo. O que acontecia? Nessa época aqui, olha, ele tinha uma estratégia muito voltada para valor e CRIs. Então, CRI, no geral, já paga um dividendo certo que inconstante. E com essa estratégia dele de valor, pagava, era mais inconstante ainda. Então, por isso que tinha mês que ele pagava ali mais de 2% ali, 2,5% de dividendo. E depois ele caía muito o seu dividendo. Por conta disso, da sua inconsistente. Porém, depois ele acabou mudando a sua estratégia, quando ele incorporou o MGFF11, que era um FOF da Mogno, tá? Então, basicamente, hoje ele é um fundo imobiliário que investe em FIIs, quase que metade dele, e a outra metade investe em CRIs. Então, isso daqui acaba deixando o seu dividendo bem mais estável. Tem consistentemente acima de 1% ao mês, tanto que nos últimos 12 meses tem quase que 12,8% de dividendo, porém, não é aquele fundo que vai pagar 2,5%, 3% de dividendo, por conta que ele se tornou um fundo mais mediano dos seus dividendos. Agora, quando a gente vem cá ver a sua parte de estratégia, a gente vai ver o quê? O que eu já falei para vocês, cerca de 50% quase de FIIs, 50% em CRIs, basicamente isso. Tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de FDIC, SPETA, mas basicamente o seu resultado vem atrelado ao FIIs e CRIs. Agora, a sua parte atreladas a CRI, quase 50% é atrelado ao CDI. Isso daqui é muito bom, porque quanto mais a Selic continua subindo, mais o CDI sobe, ele vai ganhar mais dinheiro. Ele ganhando mais dinheiro, ele paga mais dividendo. Porém, o que acaba ferrando o VGHF11 no geral é isso daqui. Como ele tem cerca de 50% aqui do seu patrimônio atrelado a FIIs, todos os FIIs estão caindo. Então, o preço dele está caindo, só que todos os fundos imobiliários que ele tem em carteira costuma cair também. Então, isso acaba prejudicando ele duas vezes. Então, ele cai por conta da queda ali da alta da Selic, fazendo com que ele caia, e também vai cair por conta que ele investe muito em fundo imobiliário. E isso acaba prejudicando ele muito. Tanto que quando você vê aqui a parte da sua alocação de estratégia, é muito isso que eu peguei e falei para vocês. A maior parte dele está em renda ali, atrelados a CRIs e FIIs, e também tem um pouquinho de ação, que é voltada para a sua valorização. No passado, alguns outros fundos imobiliários fizeram muito isso, com que eles compravam fundo imobiliário e esperavam os fundos imobiliários começar a se valorizar ou fazer alguma emissão e começava a fazer flipagem ali ou então arbitragem para ganhar muito dinheiro com isso. No passado deu muito certo. Hoje em dia está extremamente difícil, porque todo o mercado no geral do fundo imobiliário está sendo muito prejudicado, está sofrendo muito com isso.
Agora, eu queria mostrar aqui para vocês, ó, cadê? Aqui, os fundos imobiliários com que ele investe. São fundos imobiliários que a gente conhece muito bem, como esse daqui, ó, da Crierela, como o Vigir, como o REC-R, como o Tigar. Então, é um fundo imobiliário basicamente que tem quase 50 outros fundos imobiliários dentro dele. Isso vai ser uma parte boa, porque vai manter o seu dinheiro relativamente estável. E uma coisa ruim também é que dificilmente ele vai conseguir se valorizar muito rápido. Ele depende do mercado no geral começar a reagir para ele começar a melhorar. Quando todos os fundos imobiliários no geral subir, o seu preço vai acabar subindo e também o seu valor patrimonial. Por conta disso, ele não é mais igual antigamente, aquele fundo lá, porra louca, pagava 2% no mês. Não, hoje ele é aquele fundo muito mais estável, com o seu dividendo muito mais recorrente e mantendo um valor bem próximo do que ele pagaria de mês a mês. Isso é uma coisa boa, uma coisa ruim. Então vai depender muito do que você está procurando. Você quer aquele fundo que paga mais? Você não vai gostar dele. Você quer aquele fundo ali um pouco mais... que tem uma certa previsibilidade de pagamento, você vai acabar gostando dele. Então depende muito do que você está procurando.